Meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico. Eu vou seguir a leitura que a gente iniciou no retiro, de Marcos, capítulo 11, o conflito decisivo, o rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém lhes falar por que estão fazendo isso, digam: o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram e encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pessoas que aí estavam disseram: o que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que fizessem isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente, os que seguiam, gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Uma sociedade estéril. No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. O centro da sociedade estéril. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está nas Escrituras? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Uma comunidade que dá frutos. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: tenham fé em Deus, eu garanto a vocês. Se alguém disser a esta montanha: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam. E assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém,
para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará o pecado de vocês. Jesus silencia as autoridades. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo, e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciões se aproximaram dele, perguntaram: com que autoridade faz tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Responda-me, e eu digo com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Responda-me. Eles comentavam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, então, por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. E aí, meus irmãos, perguntam. A figueira estava fora da época de fruto, e mesmo assim ele... Mesmo assim ele amaldiçoou. Mas ele sabia, né? Claro. E na verdade ele fez para mostrar a questão da fé, né? Das pessoas. Então, ele fala aqui, né? Que se tiver fé de verdade, pode remover uma montanha. Então é claro que Jesus é o dono da sabedoria e Jesus sabe o propósito para o qual tudo foi feito. E se fosse realmente necessário tirar aquela montanha por algum motivo justo perante Deus, e se você tiver a fé verdadeira, Ele retira para você. É isso que Ele está dizendo. Então, em verdade, para ter essa fé verdadeira, tem que andar com Jesus. Tem que estar vivendo no coração os ensinamentos dele, sendo amoroso com todos, sendo verdadeiro, o que hoje parece que está fora de moda. Virar verdadeiro está fora de moda. A moda é a mentira e a moda é não amar, é o ódio. Então, em verdade, tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba sendo sempre injusto, como é o mal, o dono do mal, a força que domina as trevas e que está no mundo invisível em volta de nós, nos induzindo a nossa mente, aproveitando as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades e desejos. É em cima disso que as forças do mal trabalham. E elas conhecem a fraqueza de cada um. E sempre que tiverem oportunidade, é naquela fraqueza que elas vão atacar. Vão estimular para que você fique fraco. Assim como um predador, como eu falo sempre da didática divina. O predador que está na savana, ele vê o rebanho. Mas se ele atacar o rebanho direto, ele não ganha. Ele precisa se disfarçar, aguardar e separar algum do rebanho. E aí ele consegue atacar e pegar. Então, assim é o mal. Isso tudo é para nos mostrar como é que o mal age. Ele nos vê
Ele espera o momento certo, ele estuda a nossa fraqueza e nos ataca. E aí a gente cai. E aí a gente não anda verdadeiramente com Jesus e a gente faz o pedido e não é recebido. A montanha não sai do lugar. Então, seja o que for que você pedir, você tem que realmente ter a fé. E se você naquele momento sabe que você não é santo, que ninguém é, você tem a oportunidade naquele momento de pedir o perdão, que aqui está dito. Peça o perdão. Peça o perdão. E o perdão vem com uma condição. Jesus sabe, ele lê as tuas energias espirituais e sabe tudo o que se passa dentro de você. E aí a condição é que você esteja arrependido, que você não vai mais fazer aquelas coisas ruins que causaram dor e sofrimento para os outros e para você também. E aí quando Deus, Jesus, percebe que é verdadeiro, passou no código de barra, aí você realmente é perdoado. E você tem esse momento para poder pedir esse perdão. E o que eu acho interessante aqui, né, que coloca uma sociedade estéril. Quem é? Jerusalém, né? Então, coloca aqui o centro da sociedade estéril. Chegaram a Jerusalém. Entrou no templo. Então veja bem como Jesus percebia a cidade, que as pessoas pensam que é santa e vão lá, ela é estéril, porque é tudo fachada e aparência. No coração não tem Jesus. Pelo contrário, eles mataram Jesus. Então, isso tudo que Jesus fala é para que vocês entendam que povo escolhido de Deus é toda a humanidade. Deus teve uma didática para se comunicar e se expressar com os seres humanos. E ele elegeu, né, ele criou, em verdade, um povo, uma nação, a qual ele cuidou, que deveria obedecê-lo, mas não obedeceram. E foram várias vezes destruídos. E no final mataram ele. E ele, na verdade, não morreu, porque ninguém tem o poder de matar ninguém, só de desencarnar. O espírito continua vivo, e aquele que é de luz vai para a luz. E aquele que não é da luz, ele volta para o mundo espiritual das trevas, da onde ele saiu para encarnar, para ter oportunidade de sair da condenação. É assim que funciona. O resto tudo é enganação dos espíritos desse mundo do baixo. E só quem tem o poder sobre as vidas, sobre tudo, é o alto, que criou tudo, incluindo as trevas, para colocar os espíritos que não obedecem a Deus. Então, né, deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele mostra... pergunta. Eu observei que Jesus, durante várias vezes, ele foi confrontado, né, pelos fariseus, pelos saduceus, e ele sempre se controlou. Mas aí, quando foi com a questão das vendas no templo, ele se exaltou com o pessoal. Você sabe responder por quê? Olha, porque era o pecado contra o Espírito Santo, que ele mesmo fala
que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem todo o poder sobre nós e decide o nosso destino. Então, é como eu falei, cada um monta aqui o seu currículo e no final você apresentará o teu currículo para Deus. E Jesus, que está lá e que tem o poder, é quem vai, saber quem merece o perdão, quem merece ser justificado por Ele para que entre de volta no céu, na infinita perfeição da eternidade da luz. Então, ninguém chega até Deus sendo orgulhoso, sendo arrogante e não reconhecendo a divindade de Jesus. Uma parte que foi falado sobre pedir, já acreditar que já foi concedido. Sim, porque em verdade, se você está aqui, você está sentado aí, você está com dor? Está com falta de ar? Está com diarreia? Está com algum problema te acontecendo? Então você já recebeu uma bênção, está com saúde. Pergunte para aqueles que têm doenças crônicas e que sofrem e que estão com dores e com tudo, entende? Então o fato só de você estar bem é uma bênção recebida. E você recebe e não percebe, é isso que ele falou. Entende? É dito que Jesus amaldiçoou a figueira. Uhum. Essa questão, amaldiçoar, sabemos que são atos das trevas. Uhum. Jesus faria isso com alguma coisa? Em verdade, veja bem, se tratava do quê? De uma figueira, né? Então, ele não amaldiçoou nenhum ser humano e nenhum ser vivo superior, né? Foi um vegetal que hoje existe e daqui a uns dias vai morrer, como tudo aqui nesse mundo. Cumpriu o papel, então, na verdade, ele apenas usou aquele vegetal que estava ali para uma didática, para nos mostrar, entende? Uma coisa. E também para mostrar para eles, os apóstolos, porque depois Jesus seria morto e iria embora. E para eles terem a fé e continuarem a obra dele, eles tinham que ver Jesus fazer coisas impressionantes. Entende? Então, ele fez, tudo tem um propósito, a mensagem de Deus não é em vão. Está tudo dentro de um contexto. O que mais, meus irmãos? Perguntam. E aí, vejam bem, autoridades. As autoridades, quem eram? Né? Quem eram as autoridades? Eram os fariseus, os anciãos, os sacerdotes. Né? Aí era a autoridade. E aí, quando Jesus coloca, aí eles quiseram botar Jesus na prensa. Aí lidaram com a inteligência suprema, né? Sabia o pensamento deles. E disse, fez a pergunta. E aí botou eles na sinuca. Sabia o que ia acontecer e disse, não vou falar para vocês com a autoridade eu faço. Então, mostrando como ele sabe, como ele vê, como nós não temos artimanhas para enganá-lo, para driblá-lo, com o nosso pensamento, com as nossas ideias, pensando que vai enganá-lo, não vai. Entende? Então, ele está mostrando tudo isso para nos mostrar o seu poder.
Que mais, meus irmãos? Então é isso, né? Não são coisas complicadas, mas, né, importante salientar que a luz, a essência de tudo, não é a aparência, não é ao externo que a gente valoriza. Nós temos um grande problema que faz parte do nosso teste, que é justamente a forma. A gente paga caro por uma forma que a gente acha que é bonito e sedutor. Muitos se perdem pelas formas, se sentem seduzidos e atraídos e não olham a essência. E depois têm problemas inomináveis, porque seguiram só a aparência. Beleza? Então tá bom, fazer uma prece.